A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família da mesma forma. Deus abençoe, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Antes peço a você que não é inscrita ou que não é inscrito neste canal, que você se inscreva neste canal, amém? Você vai estar sempre aí, estando atento às mensagens que serão enviadas, amém? No canal. E então, você que ama a palavra de Deus, vai estar sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre que possível. Está um vídeo novo com a mensagem da palavra de Deus, amém? Porque está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, peço a você, né? Louvado seja Deus, que não é inscrito, que se inscreva neste canal, amém? Se você sentir e quiser, claro, não resta dúvida, tá bom? Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja atento à palavra de Deus, tá bom? Meu jovem, minha jovem, louvado seja Deus, você que está no Brasil ou fora do Brasil, amém? Louvado seja Deus, que esta palavra possa chegar até você. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e vamos para a palavra. Evangelho de João, no seu capítulo 17, no seu versículo 1 a seguir. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado por você que já se inscreveu neste canal, amém? Você que ainda não se inscreveu, amém, também, da mesma forma. Quiser se inscrever, tá aí, pode se inscrever e vai estar sempre ouvindo essas mensagens, tá bom? Deus abençoe onde quer que você se encontre neste momento, tá bom? Vamos para a palavra? Glórias a Deus. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Louvado seja Deus. Para que também o teu filho te glorifique a ti, grande Deus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, né, a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Louvado seja Deus. É no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 17, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Louvado seja Deus. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Louvado seja Deus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e te digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém, meu irmão? Esta é a palavra. Evangelho de João, no seu capítulo 17, louvado seja Deus, no seu versículo 1 até o versículo 16. Louvado seja Deus. Amém? Logo no início observamos o que está escrito, né? Louvado seja Deus. Jesus falou assim. Como foi que Jesus falou? E levantando os seus olhos aos céus, olha só, Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu. Jesus levantou os seus olhos ao céu. Amém? Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Disse, olha o que ele disse, o que Jesus disse, é bem claro, tá bom? Não foi nenhum dos discípulos que disse, foi Jesus. Ele levanta os olhos ao céu e disse, louvado seja Deus, glórias a Deus, Pai, Jesus dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Ele pedindo a Deus que Deus o glorificasse a ele, porque Jesus é o Filho de Deus. Então, dá a entender que nesta oração, é o que entendo que sim, ele levanta os olhos ao céu, né? E vai dizer o que acabamos de ouvir ou de ler. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha o que ele pede para que Deus faça. Ele pede para que Deus glorifique a ele, né? Para que ele também glorifique a Deus. E ele estava lhe dizendo que era chegado a hora, certamente disso acontecer. Ele pede a Deus que Deus o glorifique ele, né? Para que ele também glorifique a Deus. Louvado seja Deus. Assim, olha, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, Jesus certamente recebeu esse poder sobre toda a carne. Louvado seja Deus, né? Pois estamos diante da palavra que está escrito, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, tá bom? Louvado seja Deus, porque Jesus, ele veio a este mundo, não foi para destruir as almas dos homens, não, mas foi sim para salvá-las. Ele veio trazer vida, né? Como está escrito, eu vim para que tenha vida, né? Certamente, e a tenha vida em abundância. Louvado seja Deus. Ele está pedindo a Deus, primeiro ele diz que é chegada a hora, ele pede a Deus para que glorifique teu filho, né?
aleluia, ele pede a Deus para que Deus glorifique a ele, para que ele glorifique a Deus, louvado seja Deus, e ele diz em sua santa palavra, no versículo 3, né, ou versículo 2, voltando um pouco, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. Entenda o que é a vida eterna. Porque nós já falamos da vida eterna, talvez por várias vezes, né? As multidões já falaram sobre a vida eterna por várias vezes. Porém, aqui certamente não é as multidões que estão falando acerca da vida eterna, mas certamente pela palavra é Jesus Cristo. Ele vai falar certamente pelo que está aqui escrito o que é a vida eterna. Louvado seja Deus. Imagina você, meu irmão, imagina você, minha irmã, ter direito, por exemplo, à salvação, né? E ter direito, por fim, à vida eterna. Mas Jesus vai falar o que é a vida eterna. Que é preciso nós entender o que é a vida eterna. Olha só o que o Senhor diz segundo a Escritura, claro, né? Estamos afirmando aquilo que está escrito, pois não devemos acrescentar nada além do que está escrito e também não devemos tirar nada do que está também escrito. Então veja só, e a vida eterna é esta, escuta só, que te conheça, tá vendo? Que te conheça a ti só. Ou seja, que conheça a Deus, somente a Deus. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque Jesus Cristo ele foi certamente enviado, sim, não resta dúvida. Por quem? Certamente por Deus, o seu Pai. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, não. Mas sim, ele foi enviado certamente pelo seu Pai, ou seja, Jesus foi enviado por Deus para fazer a vontade de Deus, ou para que fosse feita a vontade de Deus que o enviou a Jesus Cristo, o seu Filho. E ele pede a Deus que glorifique a ele, né? Para que ele também possa glorificar a Deus. Então, quando nós chegamos aqui, louvado seja Deus, aleluia, no versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 17, verso 4, olha, eu glorifiquei-te, Jesus está dizendo, eu glorifiquei-te. Ele está dizendo que glorificou a Deus. E ele está explicando aonde foi que ele glorificou a Deus. Escuta, glorifiquei-te na terra. Está vendo? Jesus está dizendo que glorificou a Deus na terra. Porque Jesus esteve na terra. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele esteve na terra. E ele está dizendo que ele glorificou certamente a Deus aonde? Na terra. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Deus deu a Jesus Cristo certamente uma obra para que certamente o Senhor Jesus Cristo realizasse esta obra. Seria como um trabalho, Deus dando ao Senhor Jesus para que ele fizesse esse trabalho. Mas é bem claro que o Senhor está dizendo o seguinte: tenho consumado a obra que me deste a fazer, ou tenho realizado a obra que me deste a fazer, né? Louvado seja Deus. Quem sabe Deus, né, deu uma obra para que aí você realize esta obra, meu irmão, para que você realize esta obra, minha irmã. E o melhor que você faz, meu irmão, e o melhor que você faz, minha irmã, é realizar esta obra, por exemplo, que Deus lhe deu para que você viesse a fazer ou a realizar.
Louvado seja Deus. E então, quando nós chegamos no versículo 5 do Evangelho de João 17, 5, louvado seja Deus. E agora, glorifica-me tu. Quer dizer, a obra que Deus deu a Cristo certamente para fazer estava ali, tinha sido ali consumada. Agora no versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte: e agora, glorifica-me tu, ó Pai. Ele está pedindo para que seu Pai lhe glorifique. Louvado seja Deus. Junto de quem? Junto de ti mesmo. Ele está pedindo para que Deus o glorifique a ele junto de Deus. Ou junto de ti mesmo. Com o quê? Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está pedindo a Deus que Deus o glorifique e ele junto de Deus com aquela glória que Deus tinha com ele antes que o mundo existisse. Deus já tinha essa glória com ele e então ele está pedindo a Deus que Deus o glorifique a ele com aquela glória que Deus tinha com ele antes que o mundo existisse. Palavra do Senhor. E quando nós chegamos no versículo 6 do Evangelho de João, no seu capítulo 17, versículo 6, louvado seja Deus, entenda, ele está dizendo o seguinte: manifestei o teu nome aos homens. Jesus dizendo que ele manifestou o nome de Deus aos homens. Louvado seja Deus, que do mundo me deste. Ele está dizendo que ele manifestou o nome de Deus aos homens, que do mundo certamente Deus deu a ele. Louvado seja Deus. Né? Está aqui, ó, no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 17, verso 6. Né? Louvado seja Deus. Eram teus. Quer dizer, esses homens que Deus deu a Jesus Cristo, Jesus está dizendo que eram de Deus. É bem claro, a palavra é explicativa por si própria, sem haver necessidade de que alguém queira explicar alguma coisa. Ela por si, né? Louvado seja Deus, ela já é explicativa por si própria, a própria palavra. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eram teus. Quem? Quem é que Jesus está dizendo que eram de Deus? Escuta, eu vou repetir o versículo para que você possa, aí onde você está ouvindo, entender bem melhor. Né? Se possível, pare tudo que você está fazendo para que você possa entender esta palavra acerca do que Jesus Cristo está falando, segundo o que está escrito. Amém? Louvado seja Deus. Ele está dizendo o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está vendo? Jesus está dizendo que ele manifestou o nome do seu Pai, né, aos homens que do mundo Deus deu a ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Tá aqui, ó, no versículo 6, né? Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Ou seja, esses homens, Jesus está dizendo que eram de Deus, mas que certamente Deus deu a ele. Né? Louvado seja Deus, está aqui, ó. Louvado seja Deus. E guardaram a tua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 7, ele diz o seguinte: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Louvado seja, tudo quanto me deste provém de quem? De ti. Ou seja, tudo quanto me deste provém do meu Pai que está no céu, ou provém de Deus que está no céu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. No seu versículo 8, do Evangelho de João, capítulo 17, verso 8, escute. Glórias a Deus. Porque lhes dei a palavra que tu me deste. Olha só. Então Jesus veio com as palavras que Deus lhe deu. Você está entendendo? E o que é que o Senhor Jesus está dizendo nesta palavra? Ele está dizendo o seguinte: porque lhes dei as palavras que tu me deste.
seria assim. Deus me deu a sua palavra, por exemplo, e eu peguei esta palavra e dei para alguém também, né? Você está entendendo? Então ele está dizendo, né? Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Você está entendendo? E creram que me enviaste, ou seja, creram que o meu Pai, ou creram que Deus me enviaste, ou me enviou. Louvado seja Deus. Né? E quando nós chegamos no versículo 9, eu rogo por eles. Né? Louvado seja Deus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo que ele roga por esses, dizendo Jesus que não roga pelo mundo, mas sim por esses. Por quê? Porque esses, Jesus está dizendo que foram dados a ele. Por quem? Por seu Pai. Então Jesus estava aqui rogando por eles, certamente diante de Deus, ou orando por eles a Deus, ou pedindo a Deus em prol deles, desses que Deus deu para quem? Para ele. Louvado seja Deus, porque eram de Deus, mas Deus deu eles a o seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aí no versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e todas e as tuas coisas, perdão, e as tuas coisas são minhas. Nisso eu sou glorificado, tá vendo? Jesus está dizendo que todas as coisas dele são do seu Pai. E ele também está dizendo que certamente todas as coisas do seu Pai são dele. E ele está dizendo que nisso ele é o que? Glorificado. Então entenda, Jesus dizendo que todas as coisas dele são do Pai. E todas as coisas do Pai são dele, ou do Filho, que claro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos no versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Tá vendo? Quer dizer, então o Senhor Jesus está orando aqui, entenda, certamente já não é mais por ele, mas sim por aqueles que Deus deu a ele. Entendeu? Ou Jesus está orando aqui não por ele próprio, mas pelos discípulos dele que foram dados certamente a ele por Deus, seu Pai. Então ele está orando por eles. A quem? A Deus. Pedindo certamente que Deus guarde eles. Louvado seja Deus. Aleluia. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Se Deus não me guardar, meu irmão, minha irmã, se Deus não te guardar, quem então vai nos guardar? Me responda. Pare para pensar. Se Deus não nos guardar, quem vai nos guardar? E então o Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, ó, no versículo 11, só para entender um pouco melhor. E eu já não estou mais no mundo. Ele está dizendo que ele já não estava mais no mundo. Mas eles, ou seja, mais os discípulos, é claro, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Jesus chegou a dizer, meu irmão, minha irmã, que ele e o Pai são apenas um. Ou seja, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Eu vejo diante desta palavra acerca de eu e o Pai somos um, eu vejo uma união perfeitíssima. Louvado seja Deus. Talvez um pouco do que falta entre nós ou com nós, essa união, por exemplo, perfeita, ao ponto do Senhor Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Porém aqui, ele está pedindo para que Deus guarde aqueles que Deus lhe deu. Louvado seja Deus. Está aqui bem claro e explicativa a palavra. Ele está certamente orando pelos seus discípulos e pedindo a Deus que o guarde eles.
Louvado seja Deus. Então, quando nós chegamos no seu versículo, louvado seja Deus, aleluia, no seu versículo 12, ele diz o seguinte: estando eu com eles, ou seja, estando eu com eles no mundo, ou estando Jesus certamente com os seus discípulos no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus dizendo que guardava eles no nome de Deus. Tenho guardado aqueles que tu me deste, Jesus dizendo, e nenhum deles se perdeu, Jesus dizendo, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Apenas o filho da perdição, né, se perdeu para que a escritura se cumprisse, mas nenhum daqueles que Deus deu a quem? O seu filho Jesus Cristo, porque eram guardados certamente por Cristo. Louvado, e não nenhum daqueles que Deus lhe deu se perdeu, senão o filho da perdição, somente para que a escritura se cumprisse, porque é necessário que toda a palavra que saia da boca de Deus se cumpra, porque o nosso eterno Deus não é um Deus que fala e nada acontece com relação ao que ele quer que aconteça. Louvado seja Deus, de tal forma que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará ou não hão de passar. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus, ele é um Deus fiel e que vela para cumprir com a sua palavra. Louvado seja Deus. Então, quando nós chegamos, louvado seja Deus, no versículo 13, está escrito o seguinte: mas agora vou para ti e te digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Jesus dizendo, né? Aí no versículo 14, deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, ou em outras palavras, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você está entendendo o que Jesus pediu para Deus? Jesus está dizendo assim que não estava pedindo a Deus para que Deus tirasse certamente os seus discípulos do mundo. Mas sim, estava pedindo a Deus para que Deus o livrasse os seus discípulos do quê? Do mal. Porque, meu irmão, porque, minha irmã, não tem quem possa jamais me livrar do mal e te livrar do mal, a não ser somente Deus. Não existe mais, jamais haverá quem possa. Só Deus. E ele então está dizendo aqui que ele não estava pedindo a Deus que Deus tirasse os discípulos certamente do mundo, mas estava assim, pedindo a Deus que Deus o livrasse eles do mal. Então, quando nós chegamos no versículo 16, para finalizar a mensagem, louvado seja Deus, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você está entendendo? Aí você vai entender a mensagem que diz: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades desse fruto. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por que não são do mundo? Porque certamente Deus deu eles o seu Filho Jesus Cristo. Né? Mesmo eles estando ali no mundo, eles não eram do mundo, certamente eram exclusivamente de Deus. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão, a tua vida, a tua casa e a tua família. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo, tá bom? Louvado seja Deus. Neste momento agora, quero orar pela minha vida, pela família que Deus me confiou, pela tua vida, meu irmão, minha irmã, e pela família, meu irmão, que Deus lhe confiou, pela família, minha irmã, que Deus lhe confiou, onde quer que você esteja, seja no Brasil, como eu estou no Brasil, ou seja fora do Brasil, aí onde você se encontra. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. É o momento da oração. Amém? A oração breve, por causa do tempo aqui, tá? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, deu graças ao Senhor, meu Deus, por tudo. Louvado seja, Senhor, teu santo nome. Pai querido, louvado seja o teu santo nome para todos sempre. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pai, alcança, Pai, este irmão, esta irmã, que acabou de ouvir esta mensagem, onde quer que ele se encontre. Este irmão que é inscrito neste canal, meu Pai, ou esse irmão que não é inscrito neste canal, esse ouvinte da tua palavra, Senhor, seja ele ou seja ela, seja já de idade ou não seja de idade, seja um jovem, seja um jovem. Pai, glória seja dada a teu nome para todos sempre. Glória seja dada, meu Pai, ao teu nome para todos sempre. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Pai do Senhor.